O verdadeiro padrão. Esse que vos fala é o pastor Mozart Guida e estamos aqui nessa tarde para mais um Conectados na Palavra de Cristo. O padrão de Deus. Quando nós falamos no padrão de Deus, é muito importante nós compreendermos de fato que o verdadeiro padrão ele não está naquilo que nós condicionamos como o nosso padrão. Porque muitas das vezes aquilo que nós fazemos e julgamos, obviamente, ser o certo, não é exatamente o padrão de Deus. E é isso que nós vamos aprender hoje no nosso Conectados na Palavra de Cristo. Desde já, eu quero convidar você a se inscrever no canal, a compartilhar este conteúdo com outras pessoas, de maneira que a palavra de Deus ela possa ter o maior alcance. Então, o texto que nós iremos compartilhar nessa tarde encontra-se no Evangelho de Marcos, capítulo de número 10, apenas o versículo de número 18, para nossa reflexão nesta oportunidade. O verdadeiro padrão. Segura aí para que nós possamos compreender qual é o nosso verdadeiro padrão. Diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. E Jesus disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão aquele que é Deus. Nós conhecemos muito bem a história desta narrativa, quando o jovem rico chega correndo junto ali ao Senhor Jesus Cristo, ajoelha de forma sincera, busca ali mostrar a sua reverência ao Senhor Jesus, chamando-o de bom. E Jesus Cristo argue aquele jovem dizendo: bom há somente um, que é Deus. E, consequentemente, este jovem, ele chega até o Senhor Jesus Cristo, mostrando ali aquilo que eram os seus padrões até o presente momento. E Jesus Cristo fala para ele a respeito desses mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. E o jovem, consequentemente, naquilo que era o seu padrão. Observem comigo que ele faz a pergunta ao Senhor Jesus e responde também a pergunta ao Senhor Jesus segundo aquilo que eram os seus padrões. E dentro daquilo que era o seu padrão, ele julgava ser devidamente correto. Mas, diante do padrão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele foi obviamente rejeitado. Foi rejeitado primeiramente porque o seu desejo, de fato, era a vida eterna. Esse é um ponto que nós temos que considerar. O jovem, ele se aproxima do Senhor Jesus com esse desejo, com o desejo de perguntar, com o desejo de querer questionar o que ele precisaria fazer de fato para herdar a vida eterna. Então nós podemos observar aqui nesse texto, em Marcos capítulo 10, outros evangelistas também vão narrar essa mesma história, mas aqui o evangelista Marcos aponta que ele responde que tudo aquilo ele já fazia. Ou seja, ele não adulterava, ele não matava, ele não furtava, não falava falso testemunho, não defraudava a ninguém. Ou seja, era uma pessoa que realmente exercia uma vida de piedade, uma vida de misericórdia, mas uma vida de piedade e misericórdia segundo ao seu padrão. E quando Jesus Cristo fala para ele que ele faltava-lhe apenas uma coisa, e eu fico imaginando que o jovem, ele conhecia, embora ele conhecia todos
os mandamentos, como ele mesmo afirma, olha, Senhor Jesus, eu faço isso desde a minha mocidade. Então ele faz uma afirmação muito profunda ao Senhor Jesus, ao dizer que de fato ele fazia tudo aquilo, ele guardava todos esses mandamentos desde a sua mocidade. Mas verdade é que quando Jesus Cristo fala para ele, olha, falta-lhe uma única coisa. Vai, vende tudo o que tens e reparte com os pobres, ou seja, dá aos pobres e vem e segue-me. Notem que Jesus Cristo estava agora querendo para que o padrão do jovem fosse o padrão do Senhor Jesus. Para que o seu padrão, para que o nosso padrão, ele seja o padrão semelhante ao do Senhor Jesus, ao padrão de Deus, é necessário que se haja o quê? Que se haja renúncia. Porque se de fato não houver renúncia, nós estaremos atendendo apenas às nossas demandas pessoais, às nossas demandas familiares, às nossas demandas do trabalho, às nossas demandas pessoais. Estaremos apenas voltados para isso. E aqui Jesus Cristo responde com bastante sinceridade: falta-lhe uma única coisa. Vai, vende tudo o que é seu e dá aos pobres. E o jovem, como aqui nós olhamos na Sagrada Escritura, em um primeiro momento ele foi bastante fiel e bastante sincero ao Senhor Jesus. Mas observem que a sua sinceridade, a sua fidelidade, ela só durou até o momento em que Jesus fala com ele a respeito de renúncia. E queridos, você que me assiste neste dia de hoje, para nós seguirmos realmente ao Senhor Jesus Cristo, é necessário que se haja renúncia. Notem comigo que a mulher samaritana, ela teve que deixar o seu cântaro e seguir ao Senhor Jesus. Zaqueu teve que deixar a sua vida de corrupção, a sua vida de defraudador para seguir ao Senhor Jesus. E Pedro também teve que deixar o seu trabalho, deixar a sua vida para seguir Jesus. E todos os outros discípulos também tiveram que deixar e seguir ao Senhor Jesus. Estamos falando daqueles que são os primórdios no colégio apostólico. Mas quando nós olhamos tantos outros que deixaram tudo para seguir o Evangelho, para seguir verdadeiramente ao Senhor Jesus Cristo. Eu aprendo que a resistência daquele jovem, ela revela também aquilo que é o nosso coração. E muitas das vezes nós não renunciamos a coisas e ao não renunciar fica também a evidência dessa nossa resistência, a resistência do nosso coração ao verdadeiro padrão de Deus. Notem comigo que o padrão do jovem, segundo ele, atendia aos pré-requisitos. E penso eu que ele chegou muito convicto naquele dia diante do Senhor Jesus, fazendo tal afirmação, dizendo que de fato tudo ele fazia. Mas Jesus fala: falta-lhe uma coisa. Vai, vende tudo que é seu e dá aos pobres. Para que nós possamos realmente alinharmos o nosso padrão ao padrão de Deus, nós temos que aprender a renunciar. Renunciar o nosso eu, renunciar às nossas vaidades, renunciar às nossas conveniências pessoais. E via de regra, a cada dia que passa, as nossas conveniências pessoais, elas só vão aumentando mais e mais. Eu aprendo muito com esse jovem. Aprendo muito com esse jovem que o nosso padrão de servir ao reino de Deus, ao reino dos céus, é um padrão que ainda precisa ser melhorado. É um padrão que ainda pode ser aperfeiçoado. Mas que de tudo isso que eu disse neste dia para todos vocês, que nós possamos pedir ao Senhor Jesus que nos ajude a cada dia mais a renunciarmos e não resistirmos ao chamado
pelo qual o Senhor deseja. Ou seja, vai, vende tudo que é seu e segue-me. O Senhor Jesus faz o convite para você, para todos nós. Vai, vende tudo que é seu e segue. Ele não está dizendo que você precisa de vender os seus bens, mas ele está dizendo que você precisa de renunciar àquilo que você coloca como prioridade na sua vida. E penso eu, segundo o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a nossa prioridade é fazer com que esse reino venha sobre a nossa terra. Como nós falamos na oração do Pai Nosso, venha sobre nós o vosso reino. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Desde já quero agradecer aí a sua atenção para que você pudesse ver e ouvir esse vídeo até o final. Você também pode assistir esta mensagem na íntegra lá no canal da nossa igreja também Metodista de Guaianá. Será uma alegria. Aproveite, se inscreva também no canal da Igreja Metodista de Guaianá. Se inscreva também no meu canal, Pastor Mozart Guida. Que Deus abençoe a sua vida. Eu fico por aqui. Até o nosso próximo Conectados na Palavra de Cristo. Que Deus abençoe grande e poderosamente a sua vida.